Boa noite, digníssimos senhores e senhoras. Mais uma vez, estamos juntos em mais uma transmissão do nosso muito querido projeto A História da Luz. A intenção deste projeto, meus caros, é trazer a cada um de vocês, buscadores da caminhada iniciática, da tradição esotérica ocidental, pequenas situações de uma forma coerentemente ligada que os possibilite, dentro das nossas possibilidades, algum vislumbre, ou se não, artifícios, pensando em artifícios como realmente ferramentas para a prática da arte, situações que auxiliem a cada um dos senhores e das senhoras no caminho da autorrealização, ou seja, da busca pela autoiniciação. Vejamos, é uma caminhada fácil? Em momento algum nós falamos que é uma caminhada fácil. Em momento algum nós, com a intenção do nosso projeto, busca facilitar as coisas para vocês. Não, não é facilitar. Mas, sim, a nossa intenção é mostrar que é possível caminhar na tradição esotérica ocidental, caminhar na senda iniciática. Por meio da autoiniciação, quiçá, por meio da autorrealização, sim, esperamos. Ligados a alguma ordem, a algum sistema, isso, nos tempos atuais, é mais fácil do que aprender a ler. É claro que todo um sistema não quer que você aprenda a ler. E isso, de uma forma muito objetiva e subjetiva, aponta a realidade para nós. Primeiro, objetivamente, o nosso sistema educacional é falido. Claro, estamos num caminho onde estuda quem quer, né? O caminho está aí. Cada um o faz da forma como deseja. Mas, subjetivamente, existem grupos que não querem que você aprenda a ler, ou que não querem que você tenha um acesso à caminhada iniciática formal, ou seja, a um conhecimento profundo do simbolismo, que nós chamamos de esoterismo, conhecer o sentido profundo das coisas, né? Principalmente dos símbolos. A iniciação é repleta de símbolos, a vida toda é repleta de símbolos, né? Mas o que esse esoterismo possibilita para o ser? Não apenas ocidental, ao oriental também, mas não é o nosso escopo falar do Oriente. O despertar místico. O misticismo, meus caros, não é algo que se compra no shopping center ou em lojinhas de praia muito bem perfumadas por uma imensidade, uma imensidão de aromas diferentes de incensos de Massawa. Adoro essas lojas. Tenho até inúmeras quinquilharias colecionadas por décadas vindas dessas lojas. Alguns incensos também. Adoro esses incensos de Massawa, adoro lojinhas de praia. Mas não é esse o ponto. Misticismo não é isso. Misticismo não se adquire, não se paga boleto, não se tem espadada consagrando, né? Te crio, te recebo, te constituo. Não, não. Misticismo não é isso. O despertar místico é algo que cabe a determinados seres, creio profundamente possibilitado por Ruach HaKadosh, ou seja, o Espírito Santo, e que ele é um fato iluminador, é óbvio que é, mas ele é um fardo. O despertar místico, meus caros, é um fardo na caminhada. Então ele vem somente para alguns específicos. Aqueles que têm despertares místicos
Eles não saem por aí falando, fazendo postagens e esse tipo de situações. Eles muitas vezes levam anos para escrever um livro. Livros que são publicados, na maioria das vezes, após a transição destes. Ou seja, o momento em que eles se desprendem da sua carne, desta encadernação, como diz o meu caro irmão mais velho, Nelson Real Júnior. Ou seja, caminhemos. Caminhemos com a melhor das intenções, nesta senda que medeia Jaquim e Boaz, e que a caminhada do despertar esteja possível para todos. No programa anterior, no episódio anterior, eu ainda estou nesse formato de programa, mas vamos tratar como episódios deste nosso projeto, na História da Luz. Alguns até têm chamado de aula, mas eu não considero isso uma aula, eu considero isso uma exposição de um material que está aqui compilado. Se fosse aula, teria prova, né? Teria diploma lá no final. Não, não é essa a nossa intenção. A intenção é compartilhar com vocês o fruto de nossas pesquisas. Essas pesquisas fazem parte de uma grande caminhada iniciada lá no fim dos anos 90, ou mais precisamente em 1997, ao qual é o nosso primeiro material escrito sobre a tradição esotérica do Ocidente. É, claro, um material ainda um pouco tolo, que acabou se apresentando como um agente, um germe que dá seus pequenos frutos em praticamente todos os episódios. Todos os episódios que nós apresentamos para vocês no projeto A História da Luz descende daquele risível trabalho lá de 1997. Mas avancemos. Nosso episódio anterior começou a tratar desta primeira vertente que origina ou que fundamenta, enfim, é algo que no andamento do projeto nós vamos percebendo, construindo juntos. A primeira vertente do esoterismo tradicional, do esoterismo iniciático do Ocidente, é o cristianismo, mas na roupagem de igreja. Tá? A igreja, nós temos este nome como algo que congrega, algo que foi construído para abrigar uma egrégora. Podemos dizer que o ethos abriga, já falei, que a igreja abriga o ethos do cristianismo? Podemos sim, o termo igreja descende do cristianismo, né? Sob esta pedra edificarei minha igreja, né? Dentro há uma cátedra, um trono, ao qual senta-se o pontífice, ou seja, o construtor de pontes entre os céus e a terra. Isto é a igreja. A igreja é óbvio que virá para nós em nossa mente como um fato religioso, mas na roupagem, ou seja, na pesquisa que nós intitulamos A História da Luz, nós trataremos a igreja mais do seu ponto de vista esotérico. Sim, existem igrejas esotéricas do cristianismo, ou seja, um cristianismo iniciático. Existe, é claro que existe. Vocês já pegaram fatos destes nos programas anteriores, nos episódios anteriores, vocês continuarão a perceber isso, talvez até o último suspiro desse projeto, das suas transmissões, dos seus spoilers que vamos dando a cada programa. Vocês podem ver que em cada programa nós vamos deixando algumas dicas daquilo que virá a ser estudado ou retomamos algo lá do início, né? Lembrando a todos, assistam os episódios anteriores. Assistam, vale a pena, é interessante. Tiverem dúvidas, críticas, sugestões, por favor, coloquem nos chats, coloquem nos comentários da onde vocês estão assistindo. Alguns assistem esses vídeos na sua transmissão ao vivo no Instagram ou a posteriori no Instagram. Alguns assistem isso a posteriori lá no YouTube,
né? Então, fiquem à vontade de trazer sempre dúvidas, sugestões, conceitos que gostariam de ver expostos. Por favor, dialoguem, para que isso não fique unilateral. Programa anterior, episódio anterior, nós falamos então já desta primeira vertente do cristianismo iniciático, do cristianismo esotérico, das igrejas esotéricas. E hoje avançaremos ainda um pouco mais nesse tema. É impossível esgotá-lo. Não acredito que tenha alguém que já tenha esgotado esse tema, mesmo os teólogos do passado, ou todos os filósofos da religião, ou seja, até os mesmos filósofos acadêmicos, kkk, ou dos filósofos livres, que são aqueles aos quais nós valorizamos tanto o quanto valorizamos aquela pessoa que faz a melhor cozinha do mundo e que não é nos restaurantes e sim em casa, usando uma faca de serrinha e uma tabuinha de madeira. Filósofo é a mesma coisa. Filósofo acadêmico, KKK. Avancemos então com a nossa tradicional prece de abertura, pedindo ao grande Deus, grande arquiteto do universo, aos grandes mestres da fraternidade branca, a Yeshua, o iniciado perfeito, ou seja, o Cristo, pedindo a Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, sopro do Santo, que depositem em nós, e neste momento, as luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsavaot, do arcanjo Micael, dos Beni Elohim, que brilhe a nossa sempre presente companhia do docílimo, muito amado Anauel. Que a nossa língua tenha o justo peso dentro dos preceitos, dos princípios da beleza, da bondade e da justiça, para que a utilizemos apenas para aquilo que seja do justo merecimento. Que assim seja. Falo. Preciso molhar a garganta. Avancemos, meus caros. Como dito, avançaremos hoje na primeira vertente, na continuação da primeira vertente das iniciações do Ocidente, ou seja, a Igreja. Continuaremos neste episódio de hoje a nossa caminhada dentro das iniciações do Ocidente. Como vocês podem perceber, costumeiramente a nossa abordagem não busca apenas trazer informações técnicas, massivas, até maçantes, muito densas, para vocês, senhores e senhoras. Nós buscamos e temos, sim, como real objetivo expor-lhes dados técnicos. É claro. Mas são também necessários os detalhes que vão ligar cada momento histórico com as situações que, a cada momento particular, nesta tão particular linha do tempo histórica, precisam ser conhecidos para compreendermos os caminhos que nos trouxeram até o presente, até o aqui e agora, com certa presença ao se tratar das peculiaridades das nossas tradições iniciáticas que aqui são e serão estudadas. Aprender sobre a caminhada destes indivíduos incógnitos que geraram, iniciaram e criaram as tradições é tão importante quanto explanar sobre a objetividade e subjetividade do conhecimento velado e entender, vejam bem, que os fatos históricos abrem um espaço de grandes avaliações em nossas reflexões sobre estes tempos passados. Aliás, se falamos de conhecimentos velados em algum momento, velados são e velados permanecerão ao profano. Nossos votos de sigilo impedem de tratar aqui algumas profundidades iniciáticas, mas podemos dar alguns spoilers, com certo cuidado,
e sem gerar dano para nossas tradições. E nesse ponto, aqueles que são iniciados perceberão nosso cuidado. Avancemos então no nosso tema de hoje, nos aprofundando sobre a primeira das 3 vertentes expostas por nós, a Igreja. Mas não apenas essa Igreja histórica, exotérica e profana. Não, não apenas ela. Alguns monges, meus caros senhores e senhoras, possuíam o hábito de permitirem-se a busca de experiências místicas em seus recolhimentos. Essas frequentes experiências, sempre e por regra de profundo caráter cristão, os levavam ao ponto de receberem mensagens as quais eram habitualmente atribuídas aos processos conduzidos pela prece e pelo jejum, ou seja, penitências. Essas mensagens eram comumente vindas por meio de seus sonhos, ou se não, de forma pouco comum, mas não incomum, por visões dos seus santos de devoção, do Cristo, de Maria ou das Marias, que lhes dariam sinais ou respostas aos que estavam procurando ou lançando desafios sobre aquilo que deviam buscar. Por meio destes trabalhos, que vamos chamar de místicos, ainda não representavam um caráter esotérico em suas disciplinas de vida, pois não envolvia, de maneira geral, a interpretação profunda dos símbolos contidos nessas visões ou sonhos, e também não envolviam aparatos ou cerimônias rebuscadas, até onde sabemos. Existiram, é claro, alguns monges, alguns sacerdotes cristãos, católicos do passado, que se deram a chance, se deram a graça de praticar magia cerimonial, magia operativa, escrever relatos a respeito disso, ou estudar também simbolismo, simbologia de forma esotérica, mas isso são pontos particulares. Falamos aqui de maneira geral. A disciplina de vida desses monges não envolvia um aprofundamento em simbolismo, em esoterismo ou em cerimonial, operativo, prático. Se a interpretação esotérica ocorria no interior de cada um, e essas ficavam como instruções espirituais sigilosas. Este caminho da experiência mística auxiliava os monges devotos com sua vida monástica, trazendo aos seus dias e noites motivos para continuarem suas caminhadas de estudo, trabalho e prece, com a resposta às condições que se adequavam em vida, trazendo a esperança de contatos cada vez mais rebuscados. Um destes monges, em particular, historicamente teve um papel muito especial. Ele era Bernardo. Bernardo de Claraval, membro da ordem dos cistercienses, ou seja, os beneditinos brancos, os beneditinos de veste branca, descendente da casa ducal de Borgonha, conhecido como São Bernardo de Claraval, o patrono e fundador da Ordem dos Cavaleiros do Templo de Jerusalém. Aliás, 20 de agosto, uma data celebrada no Brasil como Dia do Maçom, é o dia de São Bernardo de Claraval. Ele é considerado por muitos como o maior erudito que viveu no século XII, ao qual é conhecido. Depois dessa introdução, vamos dar continuidade ao tema do programa anterior e aprofundar agora para o objetivo máximo da nossa intenção particular, ao objeto Igreja e seu esoterismo. O templarismo. Falar de cavaleiros templários é entrar em um terreno de grandes debates, que envolvem temas comuns como ordens, cavalaria
de templos, Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Envolvem esses três temas: o tema ordem, o termo cavalaria e o termo templos. São o mínimo que podemos decupar desta amplitude, além de, obviamente, o tema das cruzadas. Lembrando que os cavaleiros templários eram cruzados. Os cruzados envolviam os teutônicos, os hospitalários, os templários, enfim, eram inúmeras milícias armadas de cavalarias milicianas armadas que formavam os cruzados. Os templários eram uma dessas cavalarias. Para nós, a mais importante delas. A igreja sempre possuiu as suas ordens internas. E falamos aqui de jesuítas, de franciscanos, de beneditinos, de marianos, enfim, a lista é imensa. Então, falar de ordens dentro da igreja é falar de sistemas específicos de interpretação, de leitura e prática, conforme a sua ordem, conforme o seu rito praticado. Usos e costumes aplicam-se aqui de forma muito específica para cada caso. E isso é comum, pois cada ordem trabalha conforme os ditames tradicionais da sua tradição específica. Seguindo, falaremos de cavalaria. E este ponto é bem interessante de ser avaliado. Segundo historiadores, Roma já possuía cavalarias desde aproximadamente o ano 1000 a.C. Sem falar aqui nos árabes, nos persas, nos asiáticos e em vários povos próximos que possuíam raças nativas de cavalos. Essa forma de aplicação romana era especificamente militar, de uso específico para combate, e também era comumente utilizada por estes mesmos, ou seja, de uma armada militar, como serviço de mensageiro. Até este ponto do nosso debate, podemos imaginar então várias ordens monásticas religiosas, várias cavalarias militares, enfim, várias situações que poderiam ser bem aplicadas no contexto e de forma bem generalizada, mas é esse próximo ponto que nos levará à qualificação daquilo que trataremos e da sua particularidade, e é o termo templo. O termo templo elucidará nossa ordem específica de cavalaria, a qual nós falaremos. Templos são vários, mas não especificamente ao tratarmos do cristianismo como religião naquela época. E em nosso estudo, de forma bem peculiar, aqui pontuando sobre o cristianismo católico, o uso da palavra templo inexiste, pois se aplicam o cristianismo católico utiliza o termo igreja, utiliza o termo basílica, o termo catedral, o termo capela, ou até mesmo o termo oratório se utiliza nesta tradição, mas templo não. Este templo que envolve esta ordem de cavalaria é muito específico e é do templo de Jerusalém, ou seja, o templo de Salomão que estamos falando. O templo de Salomão possui uma mística própria dentro das tradições judaica e cristã, cuja simbologia embasa uma das vertentes que comentaremos mais adiante neste nosso atual estudo. Foi um projeto idealizado pelo rei Davi, pai do rei Salomão, e executado por este, Salomão, com auxílio de Irã, rei de Tiro, ou seja, Fenícia, Canaã. Atualmente ele é o Líbano e uma parte da Síria. Tiro seria a Fenícia, Canaã, que envolve territorialmente o Líbano e uma parte da Síria. Eu recomendo a vocês, eu há muitos anos tenho no meu altar e também na minha mesa de estudo, um globo ou um mapa mundi. Isso é profundamente enriquecedor. Tenha um mapa mundi. Pode ser até o da tua agenda velha que você usa para fazer anotações. Mas
localize essas coisas. Depois de certo tempo, busque entender, o que está aqui no paralelo 30 para cima do Equador, o que está no paralelo 30 para baixo do Equador, esse tipo de coisas, entende? É bom estudar situações geográficas com um olhar topográfico, mas também pensando aonde isso se localiza, em que meridiano está, qual é o quadrante que isso está. Recomendo aos curiosos que leiam um livro chamado A Máquina de Uriel, da dupla Lomas Knight, que é muito bom. Mas voltando aqui ao nosso Irã. Irã, rei de Tiro, ou seja, Fenícia, também a terra de Canaã, atualmente Líbano e parte da Síria, e também do auxílio. Vejam, o projeto do templo foi idealizado pelo rei Davi, depois executado pelo seu filho, Salomão, Jedediah, e depois com o auxílio de Irã, rei de Tiro, e de um arquiteto muito específico, chamado de Irã Abif, o filho de uma viúva da tribo de Neftali, cuja especialidade era a fundição do bronze. Se diz que Salomão recebeu dos anjos um conhecimento muito específico, muito especial, por meio de um sistema de técnicas muito específicas, muito especiais de magia, conhecido por nós como as clavículas de Salomão. É claro que há toda uma mística por trás desse relato, deste sistema operativo mágico. E se isso procede ou não, é uma dúvida que gera, uma situação que gera dúvidas em todos os pesquisadores, desde sempre até sempre. É um relato místico, um relato que não é histórico, é um relato simbólico, perfeito, sem problemas. Mas há uma mística por trás que, se nós, aqueles que já se deram o prazer de estudar as clavículas de Salomão, lembrando que antes de mais nada você precisa ter um certo conhecimento cabalístico, porque as clavículas elas têm algumas inversões em letras, em todo o seu sistema, inversões propositais, para que você se torne um estudioso da santa arte da Cabala e reconheça estes equívocos, não apenas nos pantáculos, porque você não utilizará todos esses pantáculos, você utilizará os pantáculos específicos para a sua obra, e seja também todo um patrimônio natal que astrologicamente, ou seja, por um parâmetro de astrologia cabalística, você consegue entender o que você vai usar dentro das clavículas e o que você não vai usar. Lembrando que as clavículas, elas, antes de mais nada, te instruem a criar não apenas um laboratório, mas um centro cirúrgico. Perceba a profundidade deste termo. As clavículas te instruem na formação de um laboratório tão específico que poderíamos chamar aquilo ali cerimonialmente de um centro cirúrgico. Por quê? Você precisa ter um respeito com todo o material, com todas as ferramentas, com todos os aparatos, com todos os paramentos, como se fosse um preparo para uma cirurgia. Enfim, este ponto é um ponto controverso. Podemos dizer que não, que Salomão não teve acesso a esses pantáculos. Mas, por outro lado, por que ele não poderia ter tido contato com esses pantáculos? Não com o compêndio chamado Clavículas de Salomão, mas com o conteúdo que vem a formar as clavículas de Salomão. Por que não? Por que não? Pode ser o porquê sim e pode ser o porquê não. Nunca saberemos. Mas é importante entender que, para o esoterista ocidental, o compêndio chamado Clavículas de Salomão é um material a ter uma certa dedicação e seriedade de estudo em cima dele. Volto a dizer, existem perceptíveis equívocos
além da péssima grafia em hebraico de todos os pentáculos. Então há uma grande necessidade de ter uma atenção antes de uma instrução cabalística, também é óbvio, alquímica, astrológica, hermética, cabalística, para que você pegue o compêndio das clavículas de Salomão e reconheça aonde estão os acertos e os erros. É como o próprio livro da magia sagrada de Abramelin, um lindo livro, um belíssimo livro, mas que ele mostra o retrato de um homem de uma época, um homem de um tempo para uma prática específica. Tá? Mas avancemos. Será muito difícil encontrar um Salomão para tirar a dúvida sobre esta situação, resumindo. Também faz parte dos mitos em torno da figura lendária de Salomão e da construção do seu templo para o culto de Yahvé, de que Salomão utilizou o conhecimento contido nessas clavículas para a construção desta casa. Mito ou não, sabemos que teve auxílio de mão de obra especializada, de recursos e de matéria-prima adequada e de qualidade superior, algo que naquele tempo não se via. O primeiro templo de Salomão talvez foi um dos mais ricos templos já erguidos na face da terra. Claro, algo que podemos comparar aos egípcios. Os egípcios também tiveram toda uma peculiaridade, mas estamos falando aqui deste momento primal da tradição judaico-cristã. Tá? Falar dos egípcios é abandonar tudo e mergulhar só no Egito. Tá? Algo que gostamos, particularmente gostamos. Mas aqui, esse ponto, falar apenas dessa escola de mistérios, algo que a gente já falou há algum tempo atrás, mas falar apenas disso nos tira algumas peculiaridades do trabalho. Mito ou não, sabemos que teve auxílio de mão de obra especializada, de recursos de matéria-prima adequada e de qualidade superior. A casa do Senhor não merecia nada menos do que isso, não é? Mas onde é que nossos pobres cavaleiros de Cristo se encaixam nesta situação toda? Voltaremos agora, então, lá a São Bernardo de Claraval e ao seu processo de visões e sonhos místicos. E para isso, retornarei lá a uma parte específica do nosso primeiro episódio lá dos temas principais básicos. Ou seja, primeiro episódio. Tá? Vamos lá. Em 1113, na Borgonha, um monge chamado Bernardo, membro da ordem monástica dos beneditinos brancos ou cistercienses, começa a ter estranhas visões. Essas visões eram de um tesouro, estranhamente guardado em um local úmido e escuro, como onde se guardam animais. Bernardo sentia-se tentado com essas visões, que eram muito comuns e repetitivas, acreditando que as visões tinham o propósito de tentá-lo, de lhe tirar do caminho devocional, o qual escolhera. Talvez um dos mais fervorosos devotos de Maria, ele pede ajuda para ela em suas orações, e em determinado momento a resposta chega até ele. Abre aspas. Ave, Bernardo, por que não cede à voz da divina providência e não resgata o tesouro que lhe oferecem como recompensa pela sua fé e pela sua humildade? Não buscas conhecimento? Não buscas sabedoria? Pois este tesouro lhe dará a chave para aquilo que tanto procuras. Fecha aspas. Bernardo teria dito para si após essa experiência: os assuntos de Deus são meus, e nada que lhes diga a respeito me é estranho. Atordoado pelas visões, acreditando lá no fundo ainda ser vítima de um engodo do tentador, questiona se deveria abandonar sua pregação e trabalhos para viver tão perigosa jornada. A resposta lhe veio em um sonho na mesma noite. Procurai dentre os seus 9 cavaleiros de coração puro, de alma pura, e incumba estes de realizarem a dita jornada na Terra Santa e resgatarem para o Altíssimo o tesouro mais valioso sobre a terra.
No outro dia, Bernardo manda chamar seu primo, Hugues de Payens, cavaleiro puro e digno, de alma pura e inocente. Ele incumbiu de selecionar entre os seus mais corajosos e fervorosos amigos aqueles que lhe acompanhariam até a Cidade Santa. Bernardo também redige uma carta para ser entregue ao rei de Jerusalém, Balduíno, pedindo que instale seus cavaleiros benfeitores não em um lugar luxuoso, mas nos subterrâneos do antigo templo do rei Salomão, ou seja, nas estrebarias. Assim são criados, então, por volta de 1114, os cavaleiros benfeitores da Cidade Santa, ou seja, os cavaleiros da Ordem do Templo de Jerusalém, cuja missão secreta era de buscar o tesouro que Bernardo previra, mas com a missão oficial de proteger os peregrinos que rumavam em peregrinação rumo a Jerusalém. Cerca de 4 anos depois, em 1118, Hugues de Payens e seus cavaleiros encontram, após muitas buscas, nos estábulos de Salomão, vasos contendo manuscritos muito antigos. Uma bela lenda que envolve São Bernardo de Claraval, a criação da Ordem do Templo, ou seja, da Ordem dos Cavaleiros Templários, e os míticos manuscritos atribuídos ao rei Salomão. O restante da história por nós já é conhecida. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, a Ordem do Templo é tornada criminosa pelo então Papa Clemente V e pelo rei Filipe I. Muitos dos templários são presos, inclusive seu grão-mestre oficial, Jacques de Molay, mas alguns conseguem fugir para Portugal, Espanha e Inglaterra, territórios que se recusaram a cumprir ordens de prisão, e outros partem rumo ao Oriente, mais precisamente para o Oriente Médio, terra que por eles já era muito bem conhecida. Aqui podemos traçar, vejam bem, podemos traçar aqui o paralelo do fim da Ordem do Templo, o início da expansão do conhecimento e sabedoria adquiridos com os manuscritos de Salomão. Podemos também incluir aqui que além dos templários, além do que os templários encontraram nos estábulos de Salomão, eles encontraram no Oriente Médio uma outra pérola para a tradição ocidental: os iniciados árabes, membros das fraternidades esotéricas muçulmanas, que, acredito que todos vocês já saibam, mas só para lembrar, toda e qualquer fraternidade esotérica muçulmana é proibida de ter funcionamento segundo o costume do Islã. A alquimia, a tradição mística dos anjos vieram para o Ocidente com essa ligação, com essa troca fraterna. O conhecimento das obras de Aristóteles também remonta a essa troca com os iniciados árabes e também a do consumo do café. Vejam bem. É bem interessante percebermos que o Ocidente acreditava que todas as obras de Aristóteles, que para eles eram um certo mito, existiam alguns fragmentos, talvez, não temos certeza a respeito dessas colocações. Meu conhecimento histórico a respeito da escolástica e da patrística não é tão grande assim, tá? Eles acreditavam que todas as obras de Aristóteles haviam se perdido na queima da Biblioteca de Alexandria. Os templários vão para o Oriente Médio e, como se diz, um velho termo a respeito desse contato deles com as irmandades muçulmanas, irmandades esotéricas muçulmanas. E lembrando, o esoterismo, a leitura esotérica de toda a literatura tradicional religiosa do Islã é proibida pelo Islã. Então, toda e qualquer tarika, toda e qualquer fraternidade, ou seja, genericamente fala-se de sufismo. O sufismo é proibido. Em alguns locais ele é passível de morte. Ele é um crime contra o Corão, a leitura esotérica dele. Então, as fraternidades místicas muçulmanas, elas são proibidas de funcionar.
Vejam que interessante. Como o Islã é uma religião de paz, né? Enfim, avancemos. Tá? Mas esse contato que os templários têm, então, com as fraternidades, lá eles descobrem que os muçulmanos, eles tinham esse contato já, não apenas com a arte da alquimia, descendida dos egípcios e também do Oriente Próximo, o contato com a filosofia aristotélica, que volta para os mosteiros por meio dos cavaleiros templários. E, como dito aqui, né? Obrigado, templários. Se não fossem eles, nós teríamos demorado muito mais para conhecer o café. Né? Obrigado, café. Como os templários estavam criminalizados em parte da Europa, seu refúgio não foi nenhum outro do que os restritos e inacessíveis canteiros de obras dos castelos e das catedrais do Velho Mundo. Temos aqui o princípio do período da estruturação da cultura tradicional mística e esotérica no mundo antigo fora do domínio da Igreja. Um momento histórico, no qual temos então o surgimento dos Rosacruzes e da franco-maçonaria, ambos vindos do seio da maçonaria operativa. Falar destas duas fraternidades é falar da síntese do conhecimento que vincula o misticismo e o esoterismo com sucesso. Falamos do ocultismo no seu mais puro sentido. Vejam, quem tinha acesso aos canteiros de obras das catedrais e dos castelos? Apenas o grupo restrito às fraternidades dos construtores, ou sejam, as campanhonages, as guildas, as fraternidades de ofício. Muito fácil para um cavaleiro travestir-se de mendigo ou de peregrino, chegar num canteiro desses de obras, visto que os templários eram todos oriundos de uma nobreza, eles eram locados de forma sigilosa dentro dos canteiros de obras. Veja, a partir deste momento, a conjunção, estamos falando aqui de 1304, 1307, 1307. Estamos falando de 1307. O julgamento, a queima de Jacques de Molay levou cerca de 7 anos, se eu não me engano. Os membros da ordem decidem ir cada um para um canto, Portugal, Espanha, Reino Unido, seja Escócia, Irlanda, Inglaterra, esses locais, por ali eles fixam morada. Tornam-se operativos, ou seja, talvez são os primeiros livres e aceitos que nós conhecemos. Ali eles começam a sintetizar, por meio daquilo que eles já tinham de conhecimento esotérico, simbólico, místico, religioso, cultural, ou seja, o amplo leque cultural de um cavaleiro templário. Ele pega todo um simbolismo operativo e especula sobre este conhecimento e o torna especulativo. Por outro lado, outro grupo decide voltar ao Oriente Médio, um local que para eles já era muito conhecido, pois eles tiveram toda essa fundação querendo colocá-los como protetores dos que rumavam em peregrinação a Jerusalém. E nesse ponto, eles se escondem pelo Oriente Médio, voltando a estudar todo aquele simbolismo hermético, astrológico, alquímico, cabalístico, ou seja, voltando para um ponto de uma vertente muito mais ligada a um cunho operativo, cerimonial, e seja das ciências sagradas, e para outro lado, indo em contato e gerando todo um conhecimento que estruturaria futuramente a sociedade. Seja, em determinado ponto, nós vamos ver nos próximos episódios,
o que este grupo conseguiu gerar de grandes conhecimentos. Vejamos, a vertente inicial, a igreja, nos leva a um leque restrito, mas bem interessante para ser explorado nesta primeira vertente do esoterismo tradicional do Ocidente, seja, os terapeutas do deserto. Vamos colocar lá no passado os Querirebs, os terapeutas do Egito, os essênios, os terapeutas de Alexandria. Todos esses grupos de terapeutas, eles já praticavam uma espécie de cristianismo primitivo desde antes do Cristo. Ou seja, aquele ponto ligado à tradição primordial, muito simbólico, de uma plena ascese de vida, visto que eles se colocavam como celibatários, até onde sabemos. Se havia alguma espécie de prática de magia sexual, não temos contato em relação a isso, mas também não duvidamos, porque é uma energia que precisa ser trabalhada pelo ser humano. Não vejo que eles iriam desperdiçar essa energia, mas não, aqui, por favor, não vamos explorar esse ponto de um ponto de vista telêmico. Não estamos querendo alimentar larvas. Estamos pensando em pessoas despertando, ou seja, o que se chamava dos cátaros, aqueles que transbordam em luz do Espírito Santo, que chegou a um ponto de amedrontar a igreja. Né? A ascese, todo um processo de ascese, ou seja, de uma limpeza, de uma vida plena, uma vida pura, e o esoterismo dos terapeutas, com um ponto de vista muito específico de textos clássicos do judaísmo, tendo ali essa visão do demiurgo, do criador do mundo, da Sófia, né, da sua contraparte sombra, que seria a Sofia, algo que Jacob Böhme nos explana muito bem em toda a sua obra, mas principalmente nos capítulos iniciais da sua Aurora Nascente, e criando um sistema de um pleno despertar místico, ou seja, os terapeutas do deserto, Querirebs, essênios, terapeutas de Alexandria, terapeutas do deserto, enfim, todos esses grupos independentes, mas plenamente convictos daquilo que eles praticavam, que tem ali um ápice com os cátaros, os albigenenses, uma grande possibilidade mística para esse grupo restrito de pessoas. Depois, o templarismo. O templarismo prático, ou seja, o que os templários praticavam? Eles tinham uma disciplina muito rígida, eles precisavam ter 2 cavalos, 2 vestes, um pajem, eles eram proibidos, em caso de necessidade, consumir a carne do seu cavalo. Tá? Tem países que consomem carne de cavalo, gente, é normal, tá? Eles eram, mas por meio das suas disciplinas, das suas regras de vida, proibidos de consumir a carne do seu cavalo. Após cada morte ou cada combate, pedir piedade ao Senhor pela alma, por ter tido que abater aquele, sabe? Outra coisa que os vikings tinham, que os gregos também tinham, era todas as manhãs que eles se preparavam, ou o momento que eles se preparavam para ir à guerra, pedindo ao grande Deus que possibilitasse para eles as honras de uma bela morte. Sabe, coisa de cavalaria mesmo. Ritos muito específicos, até tidos como secretos. Nós não temos grandes documentos a respeito de ritualística templária, temos mais restritos à Ordem de Cristo, que é a primeira ressurgência, que surgida em Portugal, dos templários, do que dos templários em si. Lembrando que eles tiveram uma duração aí de cerca de 200 anos. Duraram pouquíssimo tempo. Os costumes dos templários de abdicar da sua vida de nobreza, deixar todos os seus bens para a família ou investir dentro da ordem, eles eram pobres cavaleiros de Cristo. Ou seja, tinham que abrir mão das coisas do mundo das ilusões.
Outro ponto interessante do templarismo que cabe aqui nos lembrar. Os templários são conhecidos como a primeira instituição bancária. Também nos é sabido que nos últimos anos a queda da Ordem do Templo se deu a certas denúncias de coisas que poderiam estar acontecendo que, no fim das contas, a própria igreja absolve os templários dizendo que nenhuma das acusações foi pertinente. Quem manda queimar os templários é o próprio rei. Mas eu digo, por que a igreja não se esforçou em defender aqueles que eram seus? Né? A culpa é tua também, Igreja Católica, tá? Não é apenas do rei. Mas aqui é um outro ponto, tá? Viu o Neo-Templar, que se dá aí todo de católicozinho, foi a igreja que te botou no fogo, cara. Ah, mas não, eles absolveram. Mas não fizeram nada para te tirar da fogueira, tá? Então, se tu se liga, tá? Igreja e templarismo são coisas absurdamente diferentes, tá? Outro ponto aqui, da Igreja Católica. Respeitadíssima. Um ritual muito bonito, uma tradição muito bonita, mas que hoje sofre uma metástase de dentro para fora, a medula está comendo a igreja por dentro, até que um dia a gente veja que é um castelo de cartas. Bonito por fora, mas por dentro extremamente frágil e prestes a cair a qualquer momento. A figura do seu Papa hoje se assemelha muito a de um anticristo, sendo bem franco e direto. Sou responsável pelas minhas palavras. Tá? Conheço inúmeros católicos praticantes também que têm a mesma opinião que a minha. Tá? Mas vejam, os ritos pré-Vaticano II e pós-Vaticano II são extremamente diferentes. Primeiro, o rituale romanum tornou-se ritual romano. Você deixou de celebrar a missa na sua língua original, que era um resquício de fidelidade à tradição. Outro ponto, a vista grossa que o Vaticano